Caros alunos das licenciaturas da Univesp, hoje vamos falar de alguns conceitos fundamentais no estudo do movimento, das suas leis e algumas das suas consequências. Vamos começar falando sobre esse tema, localização no espaço e a questão das coordenadas que são utilizadas para que possamos determinar a posição de um objeto ou de um ponto material no espaço. Ora, nós estamos, a rigor, falando aqui do estudo da mecânica, onde esse conceito é essencial. Ora, o objetivo da mecânica é estudar o movimento dos objetos. E nós dividimos os objetos em duas categorias. Partículas, que são objetos que não são dotados de uma estrutura, é um ponto material. É claro que estamos falando de uma aproximação, e nós fazemos essa aproximação muitas vezes, né? Então, estudamos praticamente só a mecânica do ponto neste curso, ou nas próximas aulas. Mas é claro que podemos falar também do movimento dos corpos rígidos, como uma maçã que cai. Se eu estiver olhando a maçã de uma distância muito grande, eu interpreto o movimento da maçã como sendo um movimento de uma partícula, de um ponto material. O que é movimento? Movimento é o deslocamento de pontos materiais ou de corpos rígidos pelo espaço à medida em que o tempo passa. Ora, isso já nos remete a dois conceitos fundamentais para todas as ciências. Sim, o conceito de espaço e o conceito de tempo. Muito bem, porque queremos determinar a posição de um automóvel no espaço como função do tempo. O movimento é, sem dúvida alguma, o fenômeno mais evidente no universo, mais corriqueiro, e ele ocorre em todas as escalas. Uma galáxia, por exemplo, como a de Andrômeda, está em movimento. Descobrimos isso no início do século passado, a lei de Hubble. As estrelas nas galáxias se movimentam, os elétrons se movimentam em torno do núcleo e, finalmente, no cotidiano, a queda de uma maçã. É, portanto, um fenômeno que ocorre em todas as escalas de distância, desde a escala subatômica até o universo como um todo. O movimento é, portanto, um fenômeno universal e ocorre em todos os pontos do nosso universo e acontece com o próprio universo. Ora, o que nós queremos sempre determinar, isso é fundamental num movimento, é a posição de um ponto material ou de um corpo rígido como função do tempo. Então vamos agora, nessa aula, apenas explicar como é que a gente pode determinar a posição, né? E como é que podemos medir o tempo. Ora, nós vamos falar aqui do espaço, em primeiro lugar, que é um conceito que a gente ainda não entendeu muito bem. É importante que a gente se dê conta disso, né? O espaço tem 3 dimensões, estamos fazendo pesquisas. A teoria do tudo prevê um número muito maior de dimensões, mas o espaço tem 3 dimensões. O espaço, a gente pode discutir a questão da geometria do espaço. Se ele é absoluto ou relativo, vamos discutir esses atributos brevemente na nossa aula, né? Outros que nós não vamos falar é a homogeneidade do espaço, a isotropia do espaço e assim por diante. Ora, em primeiro lugar, na mecânica clássica, nós adotamos o ponto de vista de que o espaço é absoluto. O espaço é independente da existência de pontos materiais. Einstein defende uma posição diferente, o espaço relativo. Não faz sentido falar em espaço sem partículas, sem objetos. Essa é a posição de Einstein. Na de Newton, não. Espaço é uma grande caixa na qual nós podemos colocar as partículas, os pontos materiais, os corpos rígidos.
nós vamos então adotar esse conceito, porque estamos falando da mecânica newtoniana, não faria sentido, né, a gente introduzir aqui conceitos da teoria da relatividade. O espaço tem 3 dimensões. Ora, usualmente, vamos depois explicar isso melhor, a gente pode dizer que para determinar um ponto do espaço precisamos de 3 coordenadas, isso que significa 3 dimensões. Mas às vezes também a gente diz em linguagem mais corriqueira, usual, né, que o espaço é tal que ele tem uma largura, uma profundidade e uma altura. Portanto, é a mesma coisa, o espaço tem 3 dimensões. A questão interessante, e Einstein se dedicou a isso, e ainda é uma das questões mais importantes, especialmente na teoria geral da relatividade, né? Qual é a geometria do espaço? Existem 2 maneiras de a gente abordar isso, né? Na realidade, são 2 geometrias, né? O espaço é plano ou o espaço é curvo? O espaço é euclidiano ou o espaço é curvo? A distinção entre eles pode ser entendida a partir dessas 2 figuras, né? Eu considero 3 pontos no espaço, considero um triângulo, né? E agora a questão é se a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus, ou seja, igual a π radianos, ou se é maior ou menor. Se for maior ou menor, estamos falando de espaços curvos. Então podemos saber se um espaço é curvo ou não a partir da medida dos ângulos internos, né, de um triângulo. Uma outra maneira também de dizer se um espaço é curvo ou é plano é quando consideramos a menor distância entre 2 pontos, né? Então aqui eu tenho vários caminhos. Qual é o caminho, né, que me leva de A até B ou de P1 até P2, de tal maneira que eu considero o menor caminho. Na geometria euclidiana, o menor caminho é um segmento de reta em vermelho ali, ligando os pontos P1 e P2. Mas se você estiver numa geometria, num espaço curvo, como sobre a superfície de uma esfera, então você vai descobrir, né, que uma linha reta não é uma opção sobre a esfera. Consequentemente, no caso de uma superfície esférica, estamos falando de uma geometria tal que o espaço, nesse caso, é curvo. Ora, em se tratando de menor distância ao longo de uma reta, isso nos remete ao problema de medir distâncias. Isso mesmo. Ora, medir é comparar, mas comparar com o quê? Com uma unidade de medida. No sistema internacional de medida, que é mais utilizado no mundo todo, os países da língua inglesa não utilizam muito essa unidade, né? Está havendo uma mudança, né? Mas, de qualquer maneira, eles falam em milhas, em polegadas, né? Mas, no sistema internacional de medida, adotado pelo Brasil, a unidade de medida é o metro. Antigamente, o metro era uma barra metálica guardada no Instituto de Pesos e Medidas, em Paris, né? Ora, com o passar do tempo, se percebeu que seria melhor introduzir uma definição de metro que seja uma definição praticamente universal. Qual seja essa definição? Ela se refere ao trajeto percorrido pela luz num certo intervalo de tempo, que não, por acaso, vamos excluir as unidades, é igual a 1 sobre a velocidade da luz, 1 sobre c. Então, praticamente 300 mil quilômetros por segundo, né? Essa é a velocidade. Mas é definida como essa fração de segundo caminhada pela luz. Essa é a definição mais moderna, que se aplica aqui na Lua, em Marte, onde você estiver no universo, porque a velocidade da luz é a mesma, na realidade. Muito bem. Existem outras medidas que a gente pode fazer uso, o quilômetro, o decímetro, o centímetro, ou seja, você pode fazer uso de múltiplos do metro e submúltiplos do metro. Mas essa é a unidade. Agora, também fazemos uso do conceito de tempo na mecânica newtoniana, né? E Newton declarou o tempo como sendo absoluto. Ele não depende do referencial
na mecânica newtoniana. Na teoria de Einstein é uma coisa um pouco diferente, né? O fato é que o tempo também tem algumas propriedades. Nós vamos adotar o tempo como sendo o tempo absoluto, sem nenhuma relação com algo externo a ele, dizia Newton. Muito bem, então adotamos a postura de que o tempo é absoluto, ele é o mesmo em todos os pontos do universo. Vamos também imaginar que o tempo seja homogêneo, isso também não é muito importante, mas ainda queremos entender a flecha do tempo, porque o tempo vai sempre na mesma direção, no mesmo sentido, se podemos viajar no tempo. Existem várias questões sobre o tempo. Vamos simplificar. Na mecânica newtoniana, adotamos o tempo como sendo absoluto. Ele é o mesmo em qualquer ponto do espaço, em qualquer ponto do universo. É a visão newtoniana. Hoje a gente sabe que não é bem assim, mas esse curso é um curso de mecânica newtoniana. É isso que a gente pretende, é sobre isso que a gente pretende falar, né? Então, medir tempo, por outro lado, é o que importa. Isso nós sabemos hoje medir muito bem. É isso. Ou seja, para a gente medir tempo, a gente faz uso de uma unidade de tempo. E essa questão da medida de tempo já foi muito importante na história da humanidade, especialmente nas grandes navegações, né? Mas sabemos hoje da relevância de medir tempo. Como é que medimos tempo? Por meio de instrumentos conhecidos como relógios. Uma ampulheta simples é um relógio. Ali à direita é o relógio de sol, que dá também para você determinar a hora, medir o tempo, né? Com esse tipo de relógio mais antigo, né? E hoje em dia temos os relógios analógicos, digitais. O fato é que sabemos medir o tempo, né? Agora, medir é comparar com uma unidade. E a unidade de tempo utilizada ainda hoje, aliás, a mais utilizada hoje em todos os países do mundo, é o segundo, com certeza, né? Ora, o segundo, ele era definido como 1 sobre 86.400 do dia solar médio, né? Hoje temos uma definição mais precisa em termos de períodos da radiação emitida, né, pelo Césio 137, de forma que um segundo hoje é definido como 9.192.631.770 períodos de uma radiação característica do Césio 133. E hoje é essa a definição, então agora envolve essa questão de propriedades de determinados átomos, né? É claro que podemos fazer uso de outras unidades, o ano, a hora, o dia, né? Milissegundo, microsegundo. Então eu tenho a possibilidade de ter múltiplos e submúltiplos do segundo. Vamos agora à questão que é importante, que é a questão da posição no espaço. Se uma partícula se move, ela muda a sua posição à medida que o tempo passa, né? Muito bem. Agora, falei posição. Sim, esse é o primeiro problema. Sem falar agora em movimento. Como determinar a posição de um ponto no espaço? Ora, isso é feito quando nós adotamos um referencial. Então, esse é o conceito fundamental, referencial. A partir de um referencial, nós vamos descobrir agora como podemos determinar a posição de um ponto no espaço. Em primeiro lugar, o que é essencial, em primeiro lugar, é um ponto conhecido como origem do referencial. Quando você viaja numa estrada e está ali escrito 30 quilômetros, ali indica a distância do ponto onde está o automóvel até a origem do referencial. Então, a origem é uma questão fundamental. E a origem é a primeira coisa que a gente deve fazer. Escolher um ponto no espaço como ponto da origem. Agora, essa questão de determinar a posição é essencial, né? Porque o movimento depende dessa questão da escolha do referencial. Eu tenho aqui um vídeo, né, que ilustra isso. Nessa animação, o que nós estamos vendo é um barco
que se desloca e esse barco transporta um conjunto de caixas. Do ponto de vista de quem está no barco, e agora nós estamos falando de um referencial, o barco como referencial, essas caixas estão em repouso. No entanto, para quem estiver na praia vendo o barco se deslocar, para esse indivíduo, as caixas estão em movimento. Portanto, o próprio conceito de movimento depende do referencial. É um conceito relativo. O que é um referencial? Nós vamos falar hoje de referenciais envolvendo elementos da geometria. Um ponto e 3 eixos. Depois podemos falar de outros, como ângulos, né? Mas isso é um bom começo, de forma que nós vamos falar de pontos, né? Retas, segmentos de retas, retas e planos. São elementos da geometria que a gente faz uso. Muito bem, então, o que é um referencial? Um referencial na mecânica é um ponto de origem e 3 eixos passando por esse ponto de origem. Eles não precisam ser necessariamente ortogonais. O ideal é esse tipo de referencial que eu mostro aqui. 3 eixos perpendiculares entre si, eixos que são conhecidos como eixo X, eixo Y e eixo Z. Então, o referencial mais utilizado na mecânica é esse referencial, né? Conhecido como referencial cartesiano. Um ponto de origem e 3 eixos passando por esse ponto. 3 eixos ortogonais entre si. Esse é o referencial cartesiano. Ele é o mais importante para a gente. A partir do referencial cartesiano, nós devemos introduzir o conceito de coordenadas cartesianas. Muito bem, esse conceito é essencial em todas as áreas do conhecimento científico. Isto, coordenadas de um ponto, coordenadas cartesianas de um ponto no espaço. Nós indicamos as coordenadas pelas letras x, y, z. Como é que a gente determina as coordenadas de um ponto no espaço? Vamos começar primeiro pelo movimento ao longo de uma linha. Eu tenho ali um besouro, né, e uma flor, né, e ele caminha num movimento unidimensional, né, só ao longo desse eixo aí. Como é que eu determino a posição, por exemplo, do besouro, né? Ora, é simples. Em primeiro lugar, eu tenho que escolher um ponto de origem. E de preferência que eu saiba onde é que esse ponto de origem. Coloco esse ponto de origem, por exemplo, sobre a flor, né? Muito bem, aqui então eu tenho o segmento de reta e tenho o ponto de origem. Veja que o ponto de origem, ele divide essa reta numa parte à direita e numa parte à esquerda, como é óbvio, não é? Claro. Então, o nosso problema é o seguinte: como é que a gente determina a coordenada do besouro? Em primeiro lugar, você escolhe uma orientação do eixo. Aqui, escolhemos a orientação do eixo para a esquerda. O que é que significa orientação do eixo para a esquerda? É que todos os pontos a partir da origem e à esquerda vão receber coordenadas com um sinal positivo. E aqueles que estiverem à direita, nesse caso, receberão uma coordenada com um valor negativo. Como é que fazemos agora? Determinamos a distância, nós já sabemos como medir distâncias, a distância desse ponto até a origem, e agora a coordenada é igual à distância com o sinal mais ou com o sinal menos, né? No caso, ele está à direita e orientei para a esquerda, então ele vai receber um sinal menos. Ora, medida a distância, podemos então saber que esse ponto tem a coordenada -1, significa que ele está, por exemplo, usando a unidade de medida do metro, ele está a 1 metro mais à direita. Esse outro está a 1 metro mais à esquerda. Isso é a importância da questão dos sinais. Então, é assim que determinamos a coordenada cartesiana quando consideramos uma reta, um movimento ao longo de uma reta, um movimento unidimensional, por exemplo, determinar a posição numa reta, né? Ora, podemos agora considerar o caso bidimensional. Eu tenho 2 objetos, né? Como é que eu faço? Eu vou tracejar uma linha paralela ao eixo Y até encontrar o eixo X. Uma outra reta até encontrar o eixo Y, mas essa reta é paralela ao eixo X. Então, você veja que agora aqui eu tenho a posição x1 e y1
que são as coordenadas do ponto P1, tracejando retas paralelas ao eixo x e ao eixo y. E assim a gente determina as coordenadas cartesianas no plano. No plano eu só uso aqui o eixo x e o eixo y. Eu tenho um ponto e vou desenhar retas paralelas a x e a y até encontrarem os eixos, né? E esses pontos determinam y1 e y2, por exemplo, determinam as coordenadas y1 e y2 de P1 e P2, respectivamente, né? E no espaço? Bom, a gente tem que assistir essa animação, mas a ideia é bastante simples. Se eu tenho um ponto aqui no espaço, eu traço ou desenho um plano paralelo ao plano XY até encontrar o eixo Z, determinando a coordenada que estamos chamando ali de coordenada Z'. É claro que agora eu devo tracejar, né, fazer passar por esse ponto uma reta até encontrar o plano XY. Esse ponto aqui é um ponto P'. E agora eu determino as coordenadas do ponto P', as coordenadas x' e y', como já nós explicamos no caso de determinar a posição de um ponto no plano. De forma que aqui agora eu tenho, portanto, em 3 dimensões, eu tenho 3 coordenadas de um ponto, que chamamos de x, y e z, ou, nesse caso, x0, y0 e z0. Portanto, em resumo, um ponto no espaço ele é inteiramente caracterizado pelas coordenadas cartesianas x, y, z, que explicamos agora há pouco como determiná-las. Uma outra forma de fazer isso é considerar planos, né? Primeiramente, um plano paralelo a xz até encontrar y, um plano paralelo a yz até encontrar x, né? E, finalmente, um plano paralelo ao plano xy, né? Para determinar a coordenada z. O fato é que temos aqui, então, 2 formas de determinarmos as coordenadas cartesianas de um ponto no espaço. Ora, tendo as coordenadas de um ponto, eu posso determinar a distância entre os 2 pontos, por exemplo, né? A distância entre os 2 pontos é igual às diferenças de coordenadas entre os 2 pontos ao quadrado, a soma, e eu extraio aqui a raiz quadrada, né? Agora, se pode usar muito outras coordenadas. Nós não vamos aqui numa introdução à mecânica, ao movimento, fazer uso dessas coordenadas, mas temos as coordenadas, por exemplo, polares. O que são as coordenadas polares? A posição de um ponto do espaço ela é caracterizada, por exemplo, no plano, é melhor, né? Porque elas são mais utilizadas mesmo no plano. No espaço seriam as coordenadas cilíndricas. Então, para determinar a coordenada de um ponto no plano, eu introduzo a coordenada ρ, e a coordenada ρ é igual à distância do ponto P até a origem do referencial. E, finalmente, a coordenada φ, de forma que eu tenho uma coordenada, que é uma distância do ponto até a origem do referencial, e uma coordenada φ, né, que é o ângulo que forma a reta, ou o segmento de reta, indo de O até P com o eixo x. Esse é o ângulo φ. Temos aqui, então, uma segunda maneira de, a partir do mesmo referencial, introduzir agora um outro conjunto de coordenadas. É interessante porque, para o mesmo referencial adotado, né, o referencial cartesiano, nós podemos introduzir muitas coordenadas, né? Então, o conjunto de coordenadas a ser utilizado depende muito da geometria do problema. Nós não vamos entrar muito nesses detalhes, porque nós só vamos trabalhar com as coordenadas cartesianas. Muito bem. Temos ainda uma outra coordenada, que é a coordenada espaço, utilizada quando um objeto se move numa curva, como um automóvel ao longo do leito de uma rodovia. Neste caso, sim, precisamos adotar um ponto como origem, isso é central, né? E agora, de novo, a coordenada espaço ela vai ser dada pela distância até a origem. Como nós
precisamos distinguir entre pontos à direita do referencial e à esquerda do referencial. Eu oriento, veja, oriento. Os pontos agora à direita têm o sinal positivo, ou seja, é a distância daquele ponto até a origem tomando o sinal positivo. Essa é a coordenada, muitas vezes conhecida como espaço. Nome horrível, mas vamos ter que encarar, porque a gente não quer introduzir outro. Então, a coordenada espaço ela é útil quando a gente estuda um movimento que fica limitado a uma curva no espaço, né? Então, aí é mais fácil determinar a posição. Basta escolher um ponto de origem e medir a distância até o ponto de origem. E a coordenada é igual a essa distância, com o sinal mais, dependendo de como tivermos orientado, ou sinal menos. Depende da orientação, à direita ou à esquerda. É uma coordenada que a gente usa para simplificar o movimento a coordenada espaço. Um exemplo de coordenada espaço, né, é um automóvel que se move pelas rodovias paulistas, né? Aqui, a origem do referencial sempre fica na Praça da Sé, de forma que quando indica 40 quilômetros, estamos falando de distância até a origem do referencial. Para não confundir os passageiros, nós não adotamos coordenadas negativas, né, no caso das rodovias, para simplificar, né? Mas é um exemplo de coordenada espaço, né, o marco dos quilômetros nas rodovias. Finalmente, vamos falar sobre coordenadas que as pessoas já estão muito familiarizadas, né? O GPS, para localizar um ponto na superfície terrestre. Aqui utilizamos duas coordenadas, mas o que é curioso é que essas coordenadas, na realidade, se referem a ângulos. As duas coordenadas, né, latitude e longitude, se referem a ângulos. Então, nós consideramos aqui o plano do Equador, aqui em vermelho. No caso da coordenada latitude, né, nós consideramos aqui o plano do Equador. E agora, ângulos, 10 graus, 20 graus, né, até 90 graus, menos 10 graus e assim por diante. Agora, o que significa graus, né? Vamos explicar isso já já, né? Veja que esses pontos em amarelo aqui, formando circunferências sobre a superfície terrestre, têm a mesma coordenada latitude. A longitude, por outro lado, ela especifica ângulos também. Agora a gente considera o meridiano passando pela cidade de Greenwich, considera um plano passando por esse meridiano, e agora, como se for realmente fatias de uma laranja, você vai especificando o ângulo. Esse ângulo são, basicamente, essa figura aqui é melhor, né? Porque quando a gente especifica a latitude, esse ângulo aqui em vermelho, nós estamos falando de pontos sobre a superfície terrestre que são pontos tais que eles correspondem à interseção de um cone. Um cone. Esse cone poderia ser utilizado o ângulo θ aqui, mas usualmente a gente utiliza esse ângulo lambda como sendo a latitude. De forma que os pontos de mesma latitude na superfície terrestre são pontos que correspondem à interseção de um cone caracterizado por um determinado valor do ângulo. Pode-se usar, sim, esse ângulo θ ou a latitude. De forma que todos esses pontos aqui em vermelho, formando uma circunferência na superfície terrestre, são pontos que têm a mesma latitude. A longitude, por outro lado, nós estamos falando aqui de ângulos, né, de ângulos que formam um plano passando pelo ponto onde você está, comparado com o ângulo que forma esse semiplano, seria melhor, esse semiplano, com o semiplano que passa pelo meridiano de Greenwich. O fato é que, no caso das coordenadas latitude e longitude, nós estamos falando de duas coordenadas angulares. Estamos falando, sim, de ângulos. Então, veja quão interessante é esse tema. Podemos falar de coordenadas cartesianas, que vamos sempre fazer
uso delas, né? Mas no caso da superfície terrestre podemos introduzir dois ângulos. E no caso das coordenadas polares, de uma distância, né? E de um ângulo. Então temos várias alternativas para a gente determinar a posição de um ponto no espaço.